Bom dia, alunos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Brenda, sou professora de História aqui do Anexo Cavoeiro, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o conceito cultural, ou melhor, conceito histórico do termo cultura, certo? Para isso, eu vou apresentar aqui um slide para ficar mais ilustrativo para vocês entenderem, certo? Bom, gente, a nossa aula é sobre cultura, como a gente já falou. E aí, muito se pergunta sobre o que é cultura, e esse não é um termo muito fácil de definir, tá? A gente tem várias definições para isso, mas de modo geral, eu trouxe um conceito aqui que ele resume resume de uma maneira bem ampla aquilo que a gente entende como cultura. Cultura, em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou quaisquer outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade, tá? Então, a gente geralmente quando fala em cultura, a gente entende mais por esse lado de arte, né, de costumes, mas ela vai bem além disso, tá? Ela é também a crença, são as leis, é o modo como a gente se comporta, é o modo como a gente se relaciona com os outros seres humanos, tá? É aquilo que a gente faz e é aquilo que é reflexo do que a gente faz. Para a gente entender melhor, eu trouxe alguns conceitos históricos, tá? Através de imagens, para a gente ver como que a cultura ela se caracteriza em diferentes sociedades. Essa primeira imagem é representação da cultura grega, tá? Se vocês já tiverem estudado os gregos, a gente entende que os gregos teve uma cultura bem diversificada, né? Eles acreditavam em vários deuses, por exemplo, eles eram politeístas, eles tinham festas, celebrações, eles cultuavam a arte, a cultura, eles praticavam ciência e tudo isso é reflexo da cultura deles. Inclusive, a nossa cultura atual é muito influenciada pelos gregos. Um outro exemplo aqui é a cultura egípcia, tá? Assim como os gregos, eles também acreditavam em vários deuses, mas os deuses dos egípcios eram diferentes dos deuses gregos, tá? Eles pensavam nos deuses como metade humana, metade animal, né? Eles tinham uma divisão social diferente, eles tinham costumes diferentes, até por questões climáticas mesmo, que influenciam o modo como eles se vestem, o modo como eles se comportam, tá? Aí, são 2 exemplos da Idade Antiga. A gente parte aqui pra Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, a gente já vai ver um outro tipo de costume, né. Os medievais, eles já cultuavam o mesmo Deus que a gente cultua e só um Deus, né. Eles tinham hábitos diferentes, se vestiam diferente, tinham festas diferentes dos antigos, né. Aqui na Idade Média não existe, por exemplo, a cultura da escravidão, é mais de servidão, que é parecido, mas é diferente, beleza? Indo mais adiante, a gente vai aqui falar um pouco sobre a cultura moderna, a Idade Moderna. Eh, Nesse período, houve um resgate da cultura grega, mas não dá para dizer que seja exatamente como a cultura grega, né, eles investiram em pintura, em ciência, em arte, mas aqui já com uma concepção já moderna, tá, eles já entendiam o mundo de outra forma, já entendiam que o mundo era bem mais do que o velho mundo, e aí nós partimos aqui para a idade contemporânea, com a industrialização, a vida e os costumes dos seres humanos vai mudar completamente, né. Aqui nós vamos ter novos hábitos, novas formas de trabalho, vamos passar a ter uma vida bem mais acelerada, tá. Até chegarmos naquilo que a gente tem hoje, que é uma cultura mais informatizada. Hoje a gente vive muito em prol da informática, né, que é um costume que os gregos não tinham, é uma característica só da nossa cultura, tá. E aí também vai variar de país para país, região para região. E por último eu trouxe aqui uma ilustração da cultura brasileira, que é muito diversa, muito diferente. A pessoa que mora no sul, ela vive e tem costumes completamente diferentes dos nossos que vemos aqui no nordeste, muito influenciado pelo clima, pelo modo como a gente se relaciona com as outras pessoas, pelo nosso sotaque, a nossa língua é diferente um pouquinho da deles, tá bom? Então cultura é isso,
essa diversidade, é o modo como a gente se comporta, e cada sociedade em cada época teve uma cultura diferente. E é importante que a gente respeite cada uma dessas culturas, que a gente entenda que as pessoas não são obrigadas a ser da forma como a gente é, bom? Gente, em caso de dúvida, vocês podem me procurar aí pelo link que eu deixei disponibilizado no pad, tá? Pelo Meet. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bem sobre esse tema e sobre o tema cultura pela visão histórica.